Olá, eu sou a Vitória Ferreira da Silva, sou discente da disciplina de suinocultura e hoje eu vou falar sobre uma doença respiratória que acomete os suínos, que é a Mycoplasma pneumonia, ou pneumonia enzótica suína. E, bom, as infecções respiratórias, bom, as infecções respiratórias, elas são um grande desafio para a suinocultura, né? Devido à sua alta prevalência global e também porque elas causam perdas financeiras para os produtores. E a pneumonia enzótica suína, ela é caracterizada como uma infecção respiratória crônica e ela é causada pela bactéria Mycoplasma pneumoniae. Ela é comum em áreas de produção de suínos e ela é uma doença responsável por causar perdas econômicas devido ao aumento no uso de medicação e tratamento e além da redução do desempenho, né, por parte desses animais. Ela está presente em todo o mundo e ela vai afetar principalmente suínos em crescimento e terminação. Embora todos os suínos sejam suscetíveis a se contaminarem, mas a fase de recria e de terminação, elas são as mais propensas a apresentarem os sinais característicos, devido ao fato de que esses animais apresentam uma baixa imunidade contra esse agente. E aí, como eu disse, causa prejuízo econômico, porque vai reduzir o ganho de peso, a conversão alimentar e vai aumentar a suscetibilidade a outra infecção. E a pneumonia exótica, ela é uma doença. E a pneumonia exótica, ela é uma doença que ela é altamente prevalente em granjas comerciais. E aí, o seu impacto na produção suína vai ser significativo, porque ela vai apresentar alta morbidade, ou seja, ela vai afetar um grande número de animais, mas a sua baixa mortalidade vai permitir que a infecção se perpetue no rebanho, que vai causar prejuízos prolongados. E a transmissão ela vai ocorrer por contato direto ou por secreção respiratória, que é o principal meio de disseminação. E em sistema de produção intensiva, essa circulação do patógeno ela vai ser constante, o que vai dificultar a sua erradicação. E por ser uma doença cosmopolita, a pneumonia enzótica está presente em praticamente todas as regiões produtoras de suínos do mundo. Então, ela vai afetar sistemas de criação e vai influenciar negativamente o desempenho desses animais. Entre os principais sintomas, destaca-se a tosse seca crônica e não produtiva, que ela é considerada o sinal clínico mais característico dessa infecção. E essa tosse, ela normalmente ela aparece entre 10 a 16 dias após a infecção, mas ela pode variar dependendo das condições do ambiente e de como o animal tá. E além dessa tosse, os suínos, eles podem apresentar dificuldade respiratória, perda de peso e diminuição do apetite, que vai comprometendo o crescimento e no desenvolvimento adequado do animal. E em alguns casos ela apresenta febre e tem a secreção nasal e espirro frequente. E o período de incubação dessa doença pode variar consideravelmente com sinais clínicos surgindo. Então, aproximadamente 13 dias após a infecção, pode também oscilar entre 6 a 27 dias, vai variar. Isso vai depender de fatores como a carga infecciosa, a condição imunológica do animal e o ambiente que ele está sendo criado. E a identificação dessa e o diagnóstico da pneumonia enzótica, ele pode ser realizado por meio de observação clínica, exames pós-mortem e testes laboratoriais. Então, cada abordagem vai contribuir para a identificação precisa dessa doença e auxiliar na definição de estratégias de controle. Então, inicialmente, a observação dos animais é fundamental. Então, os suínos infectados, eles vão apresentar, como eu citei, a tosse seca, que vai se intensificar quando eles são movimentados. Então, vai ser observado a dificuldade respiratória, como apresentado na imagem, a perda de peso. Então, é importante a observação.
E o exame pós-morte, ele também vai ser um método importante porque ele vai reforçar a suspeita da infecção. Então, ao analisar os pulmões dos suínos afetados, vai ser comum identificar regiões endurecidas. E além disso, vai ter alteração no tecido respiratório, como hiperplasia do tecido linfóide nos brônquios. No entanto, essas lesões elas podem ser causadas por outros agentes infecciosos, então vai exigir uma interpretação mais cuidadosa na hora de analisar. Então é para isso faz necessário faz necessário a utilização de testes laboratoriais para confirmação e como PCR, que vai ser reação em cadeia de polimerase. Ele é um método mais sensível e ele é específico porque ele vai detectar diretamente o DNA do micoplasma e o pneumoniae em amostra de secreção ou de tecido pulmonar. A sorologia ELISA, ela pode ser utilizada para identificar anticorpos contra o agente e vai ser útil para monitoramento epidemiológico, embora ela não confirme uma infecção ativa. E a histopatologia, ou imunohistoquímica, ela auxilia na visualização das lesões pulmonares, na identificação do patógeno diretamente nos tecidos. Também tem o cultivo bacteriano, que apesar de possível, é um procedimento desafiador devido ao crescimento lento da bactéria e às exigências laboratoriais específicas. Então, o ideal é combinar o diagnóstico clínico, o exame pós-mortem e os testes laboratoriais, porque isso vai aumentar a precisão na identificação da doença. E aí, dessa forma, né, os produtores vão poder implementar medidas de controle mais eficazes, reduzindo os impactos da pneumonia. E o agente, o agente infeccioso da pneumonia exótica é o Mycoplasma rhiopneumoniae, como eu já citei. Ele é uma bactéria pertencente à classe Molycutis e ao gênero Mycoplasma. Esse agente, ele se destaca porque ele tem uma estrutura peculiar, porque ele não possui parede celular. E isso torna ele naturalmente resistente a antibióticos, como penicilinas e cefalosporinas. É uma bactéria de pequeno porte, pleomórfica, gram-negativa e de crescimento lento. O Mycoplasma rhiopneumoniae, ele vai colonizar o trato respiratório superior e inferior do suíno e vai aderir especificamente às células ciliadas da mucosa traqueobrônquica. E aí essa adesão, ela é mediada por proteína de superfície, que vai se ligar a receptores específicos da célula do hospedeiro. E aí, após essa fixação, o microorganismo ele vai promover uma destruição desses cílios, e isso vai prejudicar o sistema de defesa mucociliar e vai favorecer a instalação de infecções bacterianas e virais secundárias. E aí, como eu já disse, a transmissão do agente vai acontecer principalmente por aerossóis e contato direto entre animais, sendo possível também a transmissão da matriz para os leitões. E os animais infectados, eles podem permanecer como portadores assintomáticos, então tornando tipo uma fonte contínua de infecção dentro da granja. E aí, por sua ação localizada, o micoplasma ele induz uma resposta inflamatória crônica. Então, ele vai resultar em lesão pulmonar, como broncopneumonia crânio-ventral. E o seu papel como agente primário do complexo de doenças respiratórias dos suínos vai fazer com que ele tenha uma grande importância na suinocultura. E o tratamento, já na parte de tratamento, bom, o controle da pneumonia exótica vai exigir uma implementação de um conjunto de medidas destinadas a melhorar a biossegurança, otimizar o manejo dos animais, a vacinação e o uso responsável de antibióticos. E aí essas medidas devem ser executadas em conjunto para promover um controle bem-sucedido. As vacinas disponíveis no mercado, em sua maioria, elas inativadas ou bacterinas, elas são amplamente utilizadas porque elas aumentam a imunidade do leitão e os esquemas podem ser modificados de acordo com a idade de início dos sintomas. E a vacinação ela vai ser uma ferramenta a ferramenta mais específica disponível, porque ela vai melhorar os índices de produção, como ganho de peso diário, conversão alimentar, e vai diminuir os dias
e diminui os dias até o abate. E ela também reduz as lesões pulmonares, porque ela vai diminuir a carga bacteriana. E os letões devem ser imunizados antes da exposição ao agente, de modo que já tenham desenvolvido imunidade ativa e para enfrentar esse patógeno. E embora os anticorpos maternos possam interferir na eficácia da vacinação, existem vacinas disponíveis que superam essa condição e fornecem proteção ao animal. O uso de antibiótico pode ser indicado em um surto agudo. Os antibióticos eles não são eficazes apenas contra a Mycoplasma rhiopneumoniae, mas também contra outros agentes. Embora o possível desenvolvimento de resistência antimicrobiana deva ser levado em conta, e o uso também dos antimicrobianos deve ser moderado. E também, por fim, a otimização do manejo dos animais contribui para o controle do micoplasma, bem como de outros patógenos respiratórios, claro, porque isso vai incluir respeitar a densidade dos animais, ter ventilação adequada no ambiente, restringir os movimentos do animal e evitar a mistura dos animais, entre outras medidas. E outro ponto crítico é a correta aclimatação dos animais que entram no estabelecimento, animais novos, que deve ser monitorado e controlado durante todo o período de quarentena. E a notificação nacional, bom, no Brasil, a pneumonia exótica suína, ela não está listada como doença de notificação obrigatória na Instrução Normativa número 50 de 2013, de acordo da lista do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Mas, no entanto, devido ao seu impacto econômico na suinicultura, é recomendado que veterinários e produtores monitorem clinicamente os rebanhos para identificar sinais da doença e, em casos severos ou surtos com perdas econômicas relevantes, sejam comunicados aos órgãos estaduais de defesa da agropecuária. E, além disso, programas regionais, como o Programa Nacional de Sanidade Suídia, ele pode estabelecer plano voluntário de monitoramento e controle da pneumonia exótica em rebanhos tecnificados. E no âmbito internacional, a Organização Mundial de Saúde Animal, conhecida como OA, ela não vai classificar o Mycoplasma pneumonia como uma doença de notificação obrigatória internacional, né? Isso significa que os países membros, eles não são obrigados a reportar oficialmente a ocorrência da doença. Apesar disso, a pneumonia exótica suína, ela é reconhecida como uma doença endêmica em grande parte dos países com produção industrializada de suínos e mencionada no manual da OA, como uma enfermidade que pode comprometer o bem-estar animal e afetar o desempenho zootécnico, mesmo sem representar riscos diretos à saúde pública ou ao comércio internacional de animais vivos. E aí, o impacto no mercado. Bom, e o impacto dessa doença no mercado interno, bom, tem os impactos diretos e indiretos, e tem a redução do ganho de peso diário dos animais, vai ter um aumento na conversão alimentar, e isso vai fazer elevar o custo com a ração, vai ter maior mortalidade ou descarte precoce de animais doentes, isso vai ser uma perda, aumento do custo com medicamento e mão de obra veterinária, prolongamento do tempo de permanência do animal na terminação, isso vai afetar o ciclo da produção, e em caso grave vai ter a redução na qualidade da carcaça, que vai influenciar o preço de mercado. E estima-se que a pneumonia exótica ela pode reduzir o desempenho zootécnico em 15%, mesmo em caso subclínico. E o impacto no mercado externo, embora não impeça a exportação. E o impacto no mercado externo, embora não impeça a exportação de carne suína, a presença do Mycoplasma rhiopneumoniae pode reduzir competitividade internacional devido ao aumento de custo de produção, vai ser um fator limitante na exportação de reprodutores vivos, especialmente para países que têm um status sanitário mais rigoroso.
e exige protocolos sanitários mais exigentes em acordos bilaterais. Então, países importadores podem solicitar garantias sanitárias complementares em relação à saúde respiratória do rebanho, e o que vai aumentar o custo de certificação e vigilância sanitária. Bom, é, essas foram as referências utilizadas. Bom, é, essas foram as referências utilizadas e muito obrigada.